Oi, pessoal, bem-vindos ao Boteco APJ, o Boteco da Associação Profissão Jornalista. Nessa conversa de botequim, a gente discute coisas da profissão, a carreira, os bastidores, as histórias, os perrengues que todos nós passamos para conseguir obter informação de qualidade, né? A APJ é focada justamente nisso, nas questões do jornalista. Estuda e pensa essas questões e, quando necessário, promove e participa do debate público a respeito. Eu sou a Leda Beck, jornalista, tradutora, dublê de historiador e agora dublê de âncora também. Comigo na bancada estão a jornalista Darlene Benconi, que ainda não chegou, mas veio vindo, e vocês já conhecem a Darlene de outros programas, e Adriana do Amaral, mestre em comunicação, correspondente do Quarentena News em São Paulo, pesquisadora do universo laboral. Bem-vinda, Adriana. Nos bastidores, temos a jornalista Cecília Queiroz, que nos dirige a todos aqui e nos ensina a fazer TV, e o jornalista Fábio Soares, que é quem segura a peteca no ar, cuidando da parte técnica. Hoje, nós vamos conversar com o jornalista Celso Bacagi, que é diretor da PJ, é editor do site da associação e é quem cuida da identidade, quem nos orientou aqui na identidade visual do nosso programa. O Celso foi repórter e editor do Estadão, da Folha, do BCI, das agências Estado e Envolverde. Celso, seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Ligando o meu microfone. Ligando o seu microfone ajuda, é verdade. Não, é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre a nossa profissão, né? E vamos lá. Pronto para a saraivada de perguntas aí. Nós vamos começar macio aqui, levinho. Como é que você começou no jornalismo? O que te inspirou? O que me inspirou? Viu os nomes ali? João do Rio, Luiz Gama e Beatriz Brandão, a primeira repórter brasileira. Opa, temos a Darlene com a gente agora aí, ó. Eita, dirigindo e fazendo reunião pelo celular. Você é uma temeridade, Darlene. Mas bem-vinda. Eu já apresentei você aqui, as pessoas já te conhecem. Então, bem-vinda. Estamos entrevistando o Celso Bacagi aqui, que ia nos contar como é que ele virou jornalista. Por quê? Então, eu acho que eu virei jornalista por vários motivos, claro, né? Diversos fatores acabam influenciando a gente nessas decisões, né? Mas eu, desde muito cedo, né, eu já tinha uma afinidade, uma atração pelo jornalismo. Acho que desde o ginásio, né? Naquela época, a gente frequentava o ginásio, né? Hoje é o ensino fundamental. Desde o ginásio, eu procurava participar de grupos que iam fazer jornal, né, que iam entrevistar e essas coisas, né? Eu acho que porque eu tinha um tio, um irmão da minha mãe, que trabalhava em rádio, né? Isso foi plena década de 60. E você estava onde? Lá em Campo Grande? Não? Lá em Campo Grande, eu morava em Campo Grande. Campo Grande, naquela época, isso foi em 64, entre 64 e 68, Campo Grande tinha 100 mil habitantes, era uma cidade provinciana, interiorana, né? Mas tinha algumas rádios lá e meu tio era um dos profissionais de rádio lá. Isso talvez tenha me inspirado, né? Mas, e aí também, depois no colegial, enfim, eu sempre tive essa aproximação do jornalismo, né? Celso, você falou que fazia jornal na escola.
Você era adolescente, a escola já fomentava a leitura do jornal, o modo de fazer e pensar a notícia, ou não? Era uma coisa que vinha de vocês, uma necessidade de se comunicar? Olha, era coisa da escola, era coisa da escola. Eu estudava num colégio estadual, né? A cidade era tão pequena que era o único colégio estadual que tinha ginásio e científico, né, que a gente falava na época, em Campo Grande. Então, era uma escola muito boa. A gente tinha que fazer um vestibular para entrar nessa escola, né? E essas iniciativas faziam parte do currículo do português, da matéria portuguesa, né? A professora formava grupos, tal. Não havia assim uma instrução, uma informação muito detalhada do que é fazer jornalismo, né? Mas a gente tinha jornal na cidade, né? Tinha, acho que 2 jornais diários na cidade, e aí a gente conhecia os jornais. Então, a gente fazia meio por intuição mesmo, tal. Não era impresso, claro, a gente fazia na caneta, né? O jornal na caneta. Não era no mimeógrafo? Não, nem era mimeógrafo. Nessa época nem Tinha tinha mural? Mural onde era, vocês era colocavam? mural ou oral, né? A gente ia lá e lia a reportagem, lia a entrevista. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma entrevista com o meu tio para o jornal da escola. Radialista. Ele era radialista e ele era presidente da União dos Estudantes de Campo Grande, né? E aí eu fiz uma entrevista com ele. Foi um negócio interessante, assim. Se pensar politicamente, foi um negócio interessante, porque isso foi 66, eu acho. 65, 66, plena ditadura, né? Falando em Mune. E aí vocês ainda imaginam... era a fase branca, né? A fase suave. Antes do AI-5. Ela ficou preta mesmo em 68. Mas meu tio era bem reacionário, assim. Não tinha ligação nenhuma, porque Campo Grande tinha uma tradição de ter um núcleo comunista muito importante na época. Tá? Desde a época do Partido Comunista Legal, né? E, inclusive, houve lá em Campo Grande, né, casos de prisões, né? Mas meu tio não, ele não tinha nada a ver, se afastava como era, né? E ele sempre foi um cara de direita. Eu, nessa época, não tinha noção da política, né? Eu ia perguntar, você era mais questionador ou você acreditava no que seu tio falava? Olha, eu acho que eu era, com 14, 15 anos, eu era o isentão mesmo, sabe? Não sabia. Você ia para Paris? Em caso de divergência, você ia para Paris? Ia para Paris. Parecida do Norte. Ok, então começou a fazer jornal na escola, tinha um tio radialista racionário, você era isentão. E como é que isso evoluiu? Você veio fazer faculdade em São Paulo ou não? Então, aí em 69, meu pai faliu lá em Campo Grande, e aí alguns parentes tinham vindo para São Paulo, tal, achavam que era legal, São Paulo estava bombando, né? Todo mundo estava vindo para São Paulo, a industrialização aqui estava no auge, e aí meu pai resolveu vir para São Paulo. E essa mudança para São Paulo, para mim, foi uma coisa radical, foi um impacto muito grande, né? Eu me lembro que eu cheguei aqui e eu um dia estava na cidade, ali no Anhangabaú, andando, passando por baixo do viaduto Santa Ifigênia, por ali, olhei aqueles prédios, aquela fumaça, aquele barulho, e fiquei impressionado. Cheguei em casa e fiz até um poema sobre isso. Fiz um poema. Aqui vou eu agarrado no rabo da minha vida, é urgente, fremente meu modo de viver, sei lá, uma coisa assim.
My Way of Life, Fumaça no Céu, e eu não me lembro direito como é que é. Eu acho que deve ter escrito em algum lugar, aí uma hora eu vou tentar recuperar isso aí. Mas foi um impacto muito grande. Foi um impacto muito grande sobre mim. E nós chegamos aqui e foi muito difícil. Só interromper um minutinho, Celso. E pensar que São Paulo, em 66, a gente tem saudade desse São Paulo, porque piorou muito, né? O número de prédios, o trânsito, a sujeira, o desmatamento das árvores da cidade. Piorou muito. Mas o trânsito em São Paulo é bem antigo, viu? Não se compara. Eu não lembro da minha infância, na minha eu me lembro. Congestionamento, não me lembro. Puxa, assim, eu em 1970, aí meu pai comprou uma Kombi e resolveu fazer entregas na cidade. Naquela época, a cidade estava cheia, mas cheia de indústrias, sabe, aquelas portas que eram pequenas indústrias que tinham um torno e que faziam uma peça aqui e levava para a montadora ali e tal. Então, era um tráfego, assim, fantástico. E meu pai comprou uma Kombi e foi ser transportador dessas coisas aí. Só que nós não conhecíamos São Paulo. Nós chegamos aqui no final de 69. Né? Então, no começo de 70, nós começamos ele começou a trabalhar nisso, mas São Paulo já era um monstro de cidade. Você morava onde? Onde você foi morar? Eu morava na Vila Zelina. Onde fica a Vila Zelina? Vila Zelina. A Vila Zelina é entre a Vila Alpina e a Vila Prudente. Ah, tá, na zona leste mais. Zona leste. E lá tinha também toda essa efervescência industrial naquela região? Tinha fabriquetas em tudo quanto é esquina. Né? E como meu pai não conhecia a cidade, você tinha que sair da Zona Leste para a Zona Oeste, entregar uma coisa aqui, outra ali. Eu ia com ele. Aí a gente comprou um guia da cidade, aqueles guias grossos. Usamos muito, né, Leda? Pois é. E aí eu comprei um guia. Ele dirigia, você consultava o guia? Ele ia dirigindo e eu ia olhando no guia. Vira à direita, vira à esquerda. Aí vira na segunda direita. Contramão. Então, segue na outra, dá a volta. Olha, eu conheci a cidade como a palma da minha mão. Né? Mas, enfim, já pode ser Uber. Já pode trabalhar de Uber. Conhece bem. Mas mudou muito a cidade. Eu sei. Mas, de qualquer forma, eu estava perdido aqui nessa cidade e tinha que terminar o colegial e fazer alguma coisa na vida, trabalhar, porque meu pai, né, na época ele tinha 5 filhos, né? Nasceu mais um aqui naquele ano de 71, né? Então eu tinha que trabalhar, tinha que dar um jeito na vida. Aí eles sugeriram, eu tinha 17 anos, eles sugeriram que eu fosse para a aeronáutica, que eu ia entrar, no ano seguinte eu ia entrar no Exército, tinha que me alistar no Exército. Naquela época era muito difícil você sair, precisava ser arrimo de família, precisava ter uma desculpa muito boa para você não não se engajar, não, né? Aí eles falaram, por que você não presta concurso para ir para a aeronáutica, para você ser sargento, oficial, lá, alguma coisa, né? E aí eu falei, é uma boa. Tinha outros parentes na família que tinham ido para o Exército, estavam bem e tal. E naquela época, o destino do pobre era prestar concurso para o Exército, ou entrar no Exército, na Aeronáutica, na Marinha, né? E aí eu falei, então vou. Aí fui para a Aeronáutica. Prestei concurso e fui para a escola de sargento da Aeronáutica. Né? E passei o ano de 71 e 72 na Aeronáutica, em plena ditadura. Né? Então, eu estava, assim, basicamente alienado, né, politicamente. Né? Porque era uma escola interna, eu passei 2 anos lá dentro, né, estudando, e depois desses 2 anos eu saí para servir como sargento aqui no Parque da Aeronáutica, aqui em Santana. Né?
Aí eu saí da escola, comecei a trabalhar ali com sargento, mas eu trabalhava num lugar que era de meio-dia às 6 da tarde. Era bem tranquilo, assim, era só burocrático. E ainda, por acaso, lá na aeronáutica me deram uma especialidade de escrevente. Pô, Então, você tem patente ainda? Você tem patente? Não, aí depois de 5 anos você pode sair, né? Tá. Porque você tem que ficar, obrigado a ficar 5 anos para pagar o curso. Mas depois você Entendi. pode sair. Eu, nesses 5 anos que eu fui sargento, eu fui fazer faculdade. Falei, opa, vou aproveitar para fazer faculdade. Aí fiz faculdade de jornalismo, né? Porque lá na aeronáutica eu fazia os boletins da aeronáutica. Né? Então, é uma coisa que me perseguia em qualquer lugar que eu fosse. Né? E eu passei 5 anos escrevendo os boletins da aeronáutica. Né? E assim, e de pegar assim, diário oficial, pegar uma lei, um decreto que saiu e fazer um resumo, Você reescrever. fazia uma clipagem. É. Então, quer dizer que para você, Celso, o jornalismo foi um caminho natural. Porque naquela época era difícil um pai, uma mãe desejar que seu filho fosse jornalista, né? Não é? Eu, na verdade, não me dava conta de nada disso até quando eu fui fazer vestibular. Quando eu fui fazer vestibular, é que eu comecei a pensar, pô, mas o que eu vou fazer? A princípio, eu pensei em fazer letras, sabe? Porque eu gostava de escrever. Escrever foi uma coisa interessante para mim também. Eu aprendi a escrever muito cedo, porque a minha mãe, quando eu entrei no ginásio, no primeiro e segundo ano do ginásio, tinha aquelas provas bimestrais e os professores davam 10 temas para você estudar, que um deles ia ser tema de redação, né, na prova bimestral. A minha mãe pegava os 10 temas e escrevia todos eles, né, fazia uma redação para cada um e me fazia decorar as redações, entendeu? Aí eu decorava as 10 redações. Como é que você aprendeu a escrever se ela fazia? Foi uma imersão. Não, porque daí eu chegava na prova, o professor sorteava, de cabeça eu escrevia tudo aquilo, entendeu? A estrutura da gramática, a estrutura da língua, sabe, ficou fixa na minha cabeça, tá? E aí também gostava de ler e lia bastante, então isso já faz com que você também aperfeiçoe. Mas eu senti logo depois disso, desses 2 anos, eu senti que eu tinha facilidade para escrever, né? Então, quando eu fui fazer vestibular, eu falei, vou fazer letras, talvez, tal, mas eu gostava muito de psicologia e tal. E daí, abriu a faculdade de jornalismo lá na Objetivo, ali na Paulista. Né? Um pouquinho, só uma questão. Você foi fazer vestibular depois que você saiu da aeronáutica? Você fez 5 anos de aeronáutica e aí foi fazer vestibular ou fez ao mesmo tempo? Não, eu fiz vestibular depois que eu saí da escola da aeronáutica. Ok. Quando eu saí da escola, que eu me graduei sargento, eu vim trabalhar aqui em Santana. Então, eu trabalhava ali de meio-dia às 6 da tarde. Né? Eu falei, pô, eu vou estudar. E aí tinha a faculdade Objetivo, que tinha aberto jornalismo, acho que era o 2º ano. Jornalismo, letras e psicologia. Eu falei, pô, os 3 que eu quero, eu vou prestar vestibular lá, porque um dos 3 eu entro. Primeira, segunda, terceira opção, né? Aí passei em primeira opção de jornalismo, falei, vou fazer jornalismo. Mas, gente, foi um impacto na minha vida, assim. Eu tive 2 grandes impactos na minha cabeça. O primeiro foi quando eu entrei na faculdade de jornalismo, e o segundo quando eu entrei na faculdade de filosofia. Né? Eu entrei na faculdade, vocês imaginem a minha situação. Eu entrei em pleno 70, e era o quê? Era 73. Em pleno 73, eu entrei sendo sargento da aeronáutica. Né? Sendo um cara que representava a ditadura militar. Né? Aí eu entrei sabe quem foi meu amigo? Meu amigo não, meu colega de classe, o Florestan Fernandes Júnior.
Foi meu Ah, colega que de chato. classe. Né? Então, De eu estava como jornalismo? ícone de jornalismo, de jornalismo. O Eu estava Júnior, como um ícone, o Júnior. Eu estava Foi um como um grande ícone jornalista, né? do comunismo dentro da sala e como um sargento da aeronáutica. Bom, foi assim. É que eu, na verdade, eu era alienado, né, digamos assim, politicamente, mas eu não era, e não era doutrinado, né, pela direita, sabe? Não era realmente uma pessoa neutra, assim, sabe? Não me ligava na política. E aí comecei a estudar sociologia, antropologia, ciência da comunicação, metodologia científica, né? E assim, é importante ressaltar que a minha formação é toda protestante, né? A minha mãe era protestante, meu pai, né? E eu fui criado dentro da igreja protestante, né? Então, por de exemplo, qual metodologia denominação, Celso? Que denominação? batista, A batista. Batista é brabo, Batista é quase calvinista, né? Muito organizado, sistemático e tal, não é? É uma igreja da reforma, né? Mas É você uma... era praticante? Você, Ah, enquanto Celso, era praticante? eu frequentava sempre, era praticante, né? E os seus E colegas sabiam que você era do Exército? Seus colegas de faculdade ou não sabiam? sabiam, porque, na verdade, assim, eu era tão, né, sem noção, que eu cheguei e eu mesmo falei, entende? Sabe? Porque, na verdade, também o clima de oposição ao regime militar no seio da sociedade só começou mesmo na década de 70, né? Assim, das pessoas começarem a organizar o pensamento, a se organizarem e tal, só a partir dos anos 70 que começou. Então, uma pergunta, você não chegou aí para a faculdade de uniforme, não, né? Não, não, Nada. não. Não era tão isentão assim. Você Não, sabia que tinha igreja. fora da aeronáutica, eu nunca usava uniforme. Porque, na verdade, eu não gostava de ser militar, sabe? É engraçado que quando eu cheguei lá na escola, né, na aula de português, o professor mandou fazer uma redação. As suas primeiras impressões da escola. Eu achei ótimo, né? Eu tenho essa redação até hoje, gente. Eu tenho. As suas Celso, primeiras impressões da Celso, escola. a gente precisa acelerar um pouquinho aqui, porque senão nós vamos estourar o horário. Ah, Mas, maratona, maratona. maratona. Olha, eu sei que eu escrevi nesse primeiro dia, só para concluir nesse primeiro dia de aula com a professora de português, eu acabei escrevendo uma redação antimilitarista, antimilitar, sabe? Falei que eu odiava acordar cedo, de receber ordens, e blá, 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 blá. Bom, Então, mas aí você se formou em jornalismo no Objetivo em que ano? não, aí eu fiz o primeiro e segundo ano no Objetivo, né? E quando eu nas férias do segundo, do terceiro para o quarto ano, me roubaram o meu carro. E o meu carro era fundamental para sair do Objetivo ali na meio-dia, ali na Luiz Góes, pegar a 23 de maio e sair em Santana. Sabe? Tinha que ser muito rápido. Aí eu falei, puta, eu não posso continuar no Objetivo, porque era de manhã que eu estudava, né? E vocês imaginam, de manhã, só a nata de São Paulo. E aí eu mudei para a FIAN. A FIAN era em São Judas, na beira do metrô. Né? Onde foi sua professora, né? Aí eu saía, e aí lá a Leda foi minha professora. Acho que uns 3 meses só, porque ela logo puxou o carro. Aí era facinho sair de Santana de São Judas para Santana para o metrô, era rapidinho. Aí eu fui estudar na FIAN, terminei os 2 últimos anos na FIAN. Mas o curso básico da Objetivo foi muita sociologia, muita psicologia, muita
antropologia, aquilo bagunçou minha cabeça, aquilo me fez, assim, abriu a cabeça, né? Aí eu comecei a entrar em contato com a esquerda, aí eu comecei a perceber o que tinha acontecido, sabe? Eu não sabia nada sobre tortura, sabe? Sobre prisões, esse tipo de coisa, né? Aí que eu fui tomando contato com isso. Os 4 anos de faculdade, para mim, foram 4 anos de conscientização política, né? E de fazer a minha cabeça, inclusive me preparando para ser jornalista, porque eu não teria condições de ser jornalista com a cabeça que eu tinha. Então, a faculdade foi muito importante para mim. Assim que terminou o meu tempo, 5 anos que terminou o meu tempo de exército, eu pedi baixa, mas assim, no dia seguinte. E também, 2, 3 dias depois, eu fui procurar emprego de jornalista. Conseguiu? Consegui. Aonde que eu fui? Seu primeiro emprego, Celso? Aonde que eu fui? Lá no Estadão. Não, de cara. No Estadão. Eu liguei para lá e falei, escuta, você não tem vaga para jornalista aí? Não, eu terminei a faculdade esse ano e tal. Ela falou assim, tem sim, vem aqui. Aí, era o pessoal, a área de pessoal, era lá na Marginal já. Aí fui lá na Marginal, ela falou assim, tem vaga de revisão, à noite, 10 horas da noite até 2 e pouco da manhã. Né? Eu falei, beleza, manda aí. Né? Aí então você vai fazer o teste. Aí fiz um teste lá, sabe, bem erradinho o teste. Né? E uma redação também, né? E entrei, comecei a fazer revisão. Aí, passou acho que uns 2, 3 meses, o pessoal precisava de gente na redação, eu falei, acho que eles fizeram, sei lá, alguém teve ideia, vamos pegar uns estagiários da revisão, ver se tem alguém que pode vir para a redação. E eu sei que uns 3 meses depois eu já fui para a redação, né, e comecei a fazer geral. Né? No Estadão mesmo. No Estadão, era o Franklin, lembra o Franklin, era o chefe de reportagem? O touro sentado? Ele era meu chefe, né? O autor do assalto lá, né? O cara do assalto ferrou ele, né? Acabou com a carreira dele. Oliveiros teve um ataque cardíaco quando percebeu o que tinha acontecido, né? O pessoal aqui sabe, você quer contar essa história? É bom relembrar para a pessoa que está ouvindo, né? Isso foi um grande perrengue, né? Foi. Não foi um perrengue. Perrengue é quando a última garrafa na mesa cai. Conta essa história do Franklin. Então, a história do Franklin, eu já não estava mais lá, mas o que eu fiquei sabendo é que ele recebeu uma ligação um cara falando que ia fazer um assalto no banco. Tal hora, tal lugar, tal dia, né? Aí o Franklin, ao invés de avisar a polícia, mandou o repórter. Esperto, jornalista, ele queria o furo, né? Aí eu, na verdade, não sei como é que terminou a cobertura do evento. Você sabe, né? Catástrofe, porque o cara argumentou que ele queria provar que não havia segurança nos bancos. E aí o Franklin achou que era uma boa ideia, mandou um repórter junto e um fotógrafo. E o cara, de fato, entrou, assaltou o banco, saiu. Tchau, hein? Foi embora com a grana! Mas teve foto do assaltante? Teve tudo. Era para ser uma grande matéria. Era para ser. Quando o Olívio ficou sabendo, ele teve um ataque cardíaco, ele teve um infarto com essa história. Porque o Franklin não teve a ideia de submeter a proposta ao Olívio, que era o secretário, que se chamava na época de secretário de redação, entendeu? Que era, na verdade, o chefe de redação. Hoje chama diretor de conteúdo. E é uma pessoa do marketing, não é um jornalista. Exatamente. Triste. Mas por falar em perrengue, acho que o maior perrengue que eu tive lá na redação do Estadão foi muito engraçado. O Maluf era candidato a governador, eu acho. Né? Isso foi... Pione. E ele foi indicado, né? Pione. Mas depois ele foi prefeito, ele foi eleito. Ele foi governador.
Foi. Não, ele ia ser indicado, sei lá o que aconteceu e tal, não me lembro mais, mas o processo que ele tinha contra ele teve uma decisão do juiz de sequestrar todos os bens dele, né, de congelar os bens dele, né, e dele e da mulher dele. Aí teve uma entrevista com o Maluf na Bandeirantes. E a Bandeirantes convidou o Miguel Jorge, que era o editor-chefe do Estadão, o redator-chefe do Estadão, para ser um dos entrevistadores do Maluf. Né? E os Mesquita, importante informação, os Mesquita odiavam o Maluf. Odiavam. O Jornal da Tarde teve uma época que ele fazia o nariz do Maluf, toda edição, o nariz do Maluf ia crescendo. Né? Era o Pinóquio, né? E aí, o Franco me mandou lá. Acho que era assim, umas 8, 9 da noite, né? Ou talvez até um pouco mais tarde. Aí ele me mandou. Aí eu fui. Tô lá. Só que a entrevista... a entrevista já tinha rolado. Ele mandou a gente lá para ver o videotape da entrevista e fazer a matéria em cima do videotape. Ao invés deles mandarem o repórter durante a gravação da entrevista, eles mandaram depois fazer o videotape, né? Aí, tudo bem, estou lá, eu assistindo, tem vários repórteres, tal, numa sala lá, eles passando a entrevista, eu assistindo, anotando lá e tal. Aí, de repente, chegou um outro repórter do Estadão, como era o nome dele? Ele está por aí ainda. Como é que era o nome dele? Eu esqueci. Acho que qualquer hora lembra. Aí ele chegou e falou assim, Celso, você vai escrever o que você pegou até agora, entendeu? E aí saímos assim para ele me explicar tal que ele ia ficar e tal, blá, blá, blá. Eu falei, então tá bom, então pega aí. Né? Aí ele foi lá pegar e eu fui lá escrever, passar por telefone a matéria e tal, a minha parte da matéria, e tudo bem, e fui embora, passei e fui embora, né? Aí, no outro dia, eu chego lá, tá o maior bonito pra cima de mim. Porra, Celso, a pergunta do Miguel Jorge, que é a pergunta fundamental da entrevista, e que é do editor do Estadão, entendeu? Você não pôs na entrevista. E o outro carinha lá também, porra, você também não colocou a entrevista, o que aconteceu? O que aconteceu? Foi justamente na hora que o cara chegou, nós fomos conversar, não vi uma pergunta, entendeu? Eu não peguei, ele não pegou também, ficou de fora, né? O cara teve que voltar, isso aí, quando eles pegaram a matéria lá e olharam, antes de publicar, naquela época o jornal fechava muito tarde, né? Eles viram, ligaram, sei lá o quê, pro outro cara, né? E falou, tem uma pergunta do Miguel Jorge, não saiu, volta lá na Bandeirantes, pede para eles passarem de novo para você lá, alguma coisa. Eu sei que o cara teve que ir lá, pegar de novo a entrevista, passar de novo, e a pergunta do Miguel Jorge era exatamente sobre o sequestro dos bens do Maluf, né? Alguma coisa assim do tipo, como é que era o lead, né? Como é que você vai ser indicado governador se você está com os bens sequestrados pela justiça, assim, assado? E tinha saído naquele dia a decisão judicial. Eu sei que foi um perrengue daquele. Mas os perrengues piores que eu tive na carreira foram as minhas demissões, né? Porque, eu fui demitido em tudo quanto é lugar de uma forma assim. Mas você trabalhou em todos os lugares, isso é bom, né? Deixou a sua marquinha lá. Pelo menos eu tive o sustento para a minha vida, né? Mas porque você era demitido por quê? Por questões ideológicas, por questões salariais, questões de resistência, por quê? Acho que tem uma série de fatores aí, mas o ideológico, claro, influencia bastante. Porque daí, quando eu saí
quando eu entrei no jornalismo, logo eu entrei no sindicalismo também, né? Na militância sindical e tal. E aí, no Estadão, o que aconteceu? Eu fui demitido 3 dias depois da greve, quando terminou a greve. Né? A greve de 79? 79. 79. 79, 78, 79. A greve Você de era diretor 79. do sindicato na época, Celso? Ah? Você era diretor do sindicato na época? Não, diretora não era, não. Diretor Mas não. você também não era da redação do Estadão, era? Você já tinha passado para a agência, não? Não, estava no Estadão ainda. Você era repórter? Eu não lembro de você lá. Que editoria você... Eu entrei no 78 e saí em 79 na greve. Foi uma passagem rápida lá, né? Sobreviveu ao corte da greve. Na verdade, aconteceu uma sacanagem do Franklin comigo, que é outra coisa, né? Assim, eu também nunca tinha trabalhado em empresa privada. Era a primeira empresa privada que eu trabalhava na vida, né? E minha família não tinha muita tradição de trabalhar de empregado. Meu pai nunca quis trabalhar de empregado, minha mãe também não. Então, eu cheguei no Estadão, bom, era 5 horas, é 5 horas a jornada de trabalho é 5 horas. O Frank me fazia chegar às 9 da manhã e eu ficava lá no começo até 9 da noite, sabe? Aí, 8 da noite ainda tinha um negócio que estava acontecendo não sei aonde, era eu que estava de plantão ainda. Vai, né? Mas nessa época ainda tinha cartão de ponto. Você saía do elevador, tinha os cartões de ponto ali para bater, quer dizer, você ganhava hora extra. Um monte Tinha cartão de ponto. Tinha cartão de ponto. Eu não lembro como é que era isso, não. Ganhava extra, com certeza. É possível. Era 5 mais 2. Mas não foi muito tempo. Mas não foi muito tempo. Por quê? Porque logo eu passei lá na Folha Metropolitana, jornal lá de Guarulhos, que eu morava lá em Guarulhos, e tinha uma vaga lá, né? Acho que de manhã, né? Das 9 às 2. Né? Aí eu falei, posso sair 1h30, 1 hora? Tá, chega mais cedo, tal, dá. Falei, então eu vou chegar lá e falar para o Franco, cara, você me bota aí num outro horário, entendi, aí para eu trabalhar às 5 horas, eu não quero trabalhar 10 horas, 12 horas por dia, né? Aí o filho da puta me colocou de plantão, às 7 da noite, e eu entrava. Nossa. Aí, mas, cobri muita greve. Naquela época começou a pipocar muita greve não só de universidades, como de categorias, tipo biomédicos, médicos. Então, eu ia para os hospitais, ia cobrir muita greve à noite, né? E fui cobrir um negócio interessante, que foi uma reunião da chamada Frente Ampla, que iria indicar um candidato à presidência da República pelo MDB para contrapor a indicação dos militares, né? Lembrando que MDB era o partido de oposição para os mais jovens, né? Só tinha 2. Por incrível que pareça, né? Eles formaram uma frente ampla que tinha grandes nomes da esquerda, né? Da oposição. Na época não falava da esquerda, né? Tinha grandes nomes da oposição, juristas, Teotônio Vilela, Ulisses Guimarães, Hélio Bicudo. Aqueles nomes. Hélio Bicudo, tinha um outro jurista que estava lá, e foi na casa, isso era uma reunião aqui em São Paulo, na casa Paio Dória, que era ali na Pinheiros, naquela avenida, na Pedroso ali. Tem uma zona chique ali, né? O Sampaio Dória morava ali. E aí, que uma zona chique, era zona mesmo, né? Você está falando? Uma zona chique mesmo, não era uma região chique. Ih, congelou? Congelou. Muito chique. Congela, Celso. Ele está tentando, ó. Na verdade, era um prostíbulo de luxo. Voltou, agora voltou. Voltou. Ih, parou de novo. Celso, você parece uma Matusalém, é tanta história.
como é que você fala sobre o jornalismo de hoje, que a gente precisa ser youtuber, cameraman, ser técnico em informática? Como que é isso, hein? Desvirtuou o jornalismo? Olha, bela pergunta. Eu não sei se desvirtuou, né? Eu acho que aperfeiçoou. Na verdade, eu acho que aperfeiçoou, né? Assim, o jornalista que vai hoje cobrir um evento qualquer, ele tem que estar muito mais atento a mais coisas, né? Não é aquele cara que vai chegar lá, vai estar atento a ouvir e conversar com a sua fonte e anotar para poder chegar lá e fazer um texto, né? Ele é um jornalista que tem que agora estar muito mais... o espaço entre o leitor, né, e a fonte, né, encurtou demais e ele está ali agora imprensado, né, tendo que se virar como pode. Né? Eu acho que não poderia ser diferente, porque por causa da tecnologia, óbvio. Né? Acho que exige muito mais agora. Tá? Não que não exigia antes, exigia. Eu acho até que uma qualidade do jornalista analógico, vamos dizer assim, é que ele tinha mais tempo e ele se preocupava muito mais com o conteúdo, com a profundidade, né, da informação e tal. Hoje não dá tempo. Hoje não dá tempo. Isso perdeu, realmente. Eu acho que na década de 70, 80, né, a gente tinha condições de fazer matérias com mais profundidade. Né? Hoje, se bem que agora parece que está voltando um pouco isso, né? Porque hoje você tem sites de jornalismo independentes que têm procurado aprofundar as coisas. Né? E quem quer um jornalismo mais aprofundado, com certeza vai encontrar. Talvez não num leque tão amplo quanto seria necessário, mas eu acho que vai encontrar. Né? Eu acho que o problema é a valorização da profissão, né? Hoje você acumula uma série de funções e uma série de responsabilidades, é cobrado pelo resultado e você não recebe por isso, né? Sem falar essa coisa do todo mundo vira jornalista. Como é que você analisa isso? Tem esse aspecto também. Ele não é o único, mas a precarização da profissão, né, é evidente, né? Eu posso dizer que, olha, eu, na minha carreira jornalística, eu não posso dizer que fui um jornalista importante, influente aí e tal, né? Mas eu tive o meu sustento, eu tive a minha vida, sabe, razoavelmente bem suprida, né? Hoje... Era uma profissão, né? Era uma profissão. Né? Hoje, eu acho que isso está muito mais difícil. Né? Então, esse é um aspecto da precarização. Né? O outro aspecto é da qualidade do jornalismo. Né? Que eu acho que a gente tem uma faixa de jornalismo hoje, que é uma faixa de jornalismo pasteurizado, simplificado, né, reducionista, que vai ser difícil trabalhar contra ela. Né? Acho que nós vamos precisar nos mobilizar muito, né, para poder transformar alguma coisa aí. Acho que o conselho é uma coisa muito importante aí nessa questão. Né? Explica o que é esse conselho aí que você está falando, que muita gente aqui pode não saber, né? Então, para quem não sabe, a PJ é uma entidade que nasceu com o objetivo de levar para a sociedade e para a categoria, né, de forma mais quente, né, a questão da criação de um conselho profissional, né, na área do jornalismo, né, para jornalistas ou para jornalismo. Né. Nós da PJ acreditamos que é necessário um controle social sobre a atividade jornalística, já que é uma atividade que trabalha para o público, uma atividade que oferece serviços públicos, né, para a sociedade. Né? Então, ela precisa ser regulada, né, precisa ser fiscalizada,
né? Como é nós, então, no mundo inteiro, né? Como é, pelo menos no mundo civilizado, existe uma exatamente. regulação da empresa. Exatamente. Como no mundo civilizado você tem aí, né, os conselhos, os colégios, as ordens, né, que estão regulando essa questão, né? Agora, o problema é que nós estamos numa fase de transição do jornalismo, numa fase disruptiva, né, para a profissão, né, que faz com que a gente fique hesitante se essa é, né, ou qual seria a melhor opção, qual seria a melhor forma de fiscalizar e de regular essa profissão, né? Até porque, como a gente estava falando há pouco, ela mudou muito, né, dos anos 70, 80 para agora, né? Então, a pergunta que a gente tem visto, né, durante esses 4 anos, a principal pergunta que a gente tem visto é: o que é o jornalismo hoje? Então, nós precisamos responder essa pergunta, né? Mas a sociedade exige que ela seja respondida e que o jornalismo seja responsável, ético, plural, né? Que atenda às necessidades de informação, né? Que é direito constitucional da população. Claro. Eu queria saber de você, por exemplo, a gente tem os robôs hoje, a gente tem os articulistas, a gente tem. Dá para fazer jornalismo sem jornalista, enquanto profissional formado de jornalismo? Porque isso é uma luta histórica, né? Vira e mexe, a gente é ameaçado, diploma, põe diploma, tira diploma, é válido, não é válido? Como é que você vê essa questão? Dá para fazer jornalismo com robô? Então, evidentemente que eu não tenho uma questão fechada sobre isso, porque não dá para fechar questão nenhuma nesse momento, né? Nós não sabemos como isso vai se desenrolar. Celso, no sábado passado, a gente chegou, a PJ organizou um seminário interno, que eu não sei se você foi, Adriana. Fui. Você acompanhou? Então, que discutimos exatamente essas coisas, né? O que é jornalismo, o que é jornalista, quais são as visões de formação para criar uma nova institucionalidade para a profissão e para o profissional, que nós estamos completamente carentes, né, de uma institucionalidade. A profissão não está mais regulamentada, conseguiu destruir tudo que havia de regulamentação da profissão. Mas, com esse gancho, eu queria voltar para a sua experiência como profissional. Você acabou fazendo a maior parte da sua carreira, foi na agência Estado, é isso ou não? E aí aproveita e me fala também, já que falamos de tantos perrengues, que são muitos, aproveita e me fala também o que foi um grande momento da sua carreira profissional. Os píncaros da glória. Eu tive uma carreira muito... Na verdade, assim, acho que o único lugar que eu entrei que foi para fazer uma atividade de reportagem, né, do dia a dia, assim, foi nesse primeiro emprego meu, no Estado, né? Que você era da Geral, você era da editoria de Geral. E aí... Mas foi um período curto, tal. E aí eu saí do Estado e fui para... Deixa eu ver aqui. Folha Metropolitana. Eu estava na Folha Metropolitana na greve, eles me demitiram lá também, aí depois eu voltei um mês depois e fiquei mais um ano lá na Folha Metropolitana. Mas eu entrei na filosofia, fiz vestibular e entrei na filosofia, né? E aí eu queria arranjar um emprego que me permitisse fazer a faculdade no período da tarde, né? E aí surgiu uma vaga na imprensa oficial do Estado, né? E aí eu fui... E aí eu trabalhei na imprensa oficial do Estado. Imprensa oficial do Estado de São Paulo. Imprensa oficial. Na imprensa oficial de São Paulo, ok. Não estava cortando, não estava ouvindo. Tá bom. E aí você foi para lá. Celso, hoje você trabalha... Não, agora estou aposentado.
Mas hoje você Aposentei. trabalha no protagonismo do jornalismo internacional. Hoje você está no jornalismo ecológico, no jornalismo voltado para a sustentabilidade, para esse debate que é um debate muito urgente e que é o olho do furacão da informação mundial. Como é que É, você trouxe essa modernidade para a sua vida depois de ser aposentado? na verdade, eu comecei a trabalhar com isso bem antes de me aposentar. Eu comecei a trabalhar com a área ambiental na década de 80 ainda, né? E um dos píncaros, né, da minha carreira foi justamente um trabalho que eu fiz, uma grande reportagem que eu fiz na Amazônia em 88. 88. Em 88, a questão amazônica deu uma acendida, né? Depois amainou um pouco, né? Mas a questão da Amazônia, no final da década de 80, estava muito acesa no mundo, né? E aí eu fui lá para... Eu trabalhava numa... Eu fui trabalhar numa associação, fazer o jornal, né? Fazer a comunicação de uma associação de indústrias de chapas de madeira. Ô, louco! Na Amazônia? Não, aqui em São Paulo. Ah, aqui Era uma... me lembra uma coisa, você falou que a Amazônia estava no pico. Quando que foi o assassinato do Chico Mendes? O assassinato do Chico Mendes foi em 89, não foi? Não, Pois é, por isso que estava no pico, né? Porque não, mas desde... precisou que o New York Times e o Guardian e o Times de Londres fossem ao Acre para cobrir isso, para descobrir que tinha Acre, que tinha Amazonas, que tinha Pará, entendeu? A imprensa brasileira começou a botar correspondente lá nessa época. Não, mas antes da morte do Chico, o próprio Chico já havia mobilizado, né, e já havia, né, movimentos Era o porta-voz, né? de defesa da Amazônia antes da morte dele, né? Agora, o interessante é que essa associação, como eu estava dizendo, a único que eu entrei para desenvolver um trabalho do dia a dia, assim, foi lá no Estadão. Não, na Folha também, eu desenvolvi um trabalho do dia a dia, assim, mas o restante foi para criar produtos, foi para desenvolver produtos. Aliás, na Folha também foi. Eu entrei na Folha para desenvolver o caderno, ser editor do caderno de empregos que eles iam lançar, e eles iam lançar uma parte de mercado de trabalho e recursos humanos desse caderno. Então, eu fui para estruturar, implantar essa parte editorial, né? E nessa associação, eles me chamaram para fazer também a comunicação deles, e eles estavam precisando, muito urgentemente, de mostrar para a sociedade que eles não desmatavam, sabe? Que a madeira que eles utilizavam era uma madeira com procedência. Reflorestamento. Madeira de reflorestamento, etc. Né? Só que as imagens daquelas toras enormes saindo da Amazônia, desmentiam isso, né? E, assim, na Amazônia, no Rio Amazonas, você andava pelo Rio Amazonas, você via aquelas jangadas, né, flutuando em pleno Rio Amazonas, só de toras, assim, amarradas umas nas outras. Assim, né? E aí, Celso, faz o seguinte, você vai para lá e faz uma grande reportagem. Então, para uma observação do Fred, que está aparecendo aqui no banner, o Chico Mendes criou com a turma dele os empates. Eles ficavam entre as árvores, impedindo que os tratores passassem com aquelas grandes correntes que vão derrubando tudo. É verdade, é verdade. Aí, os fabricantes de chapas de madeira, que eram as grandes, né? Duratex, Eucatec. Maluf. Maluf, né? Isso mesmo. Não, tinha outras grandes também. Tinha a Wagner, a Madeirite, né? Enfim, eram umas 20 grandes empresas. Eles queriam fazer uma campanha de comunicação
para mostrar que eles não eram os responsáveis por aquele desmatamento, especialmente esses, né, que os caras entravam com tratores e com cabos de aço para fazer o corte raso da floresta. Né? Então, o que eles falaram? Você vai para a Amazônia e você fica lá, e vai em cada indústria nossa e mostra todo o processo de extração de árvore, de processamento, etc., para a gente tentar mostrar como é que a gente faz. Por quê? Viver sem móvel, sem madeira, também a gente não consegue, né? Então, precisa mostrar isso aí, porque a premissa deles era: nós não matamos a galinha dos ovos de ouro, né? Nós vivemos de madeira, não vamos promover o desmatamento, é incoerente, né? E eu sei que eu fui para lá e fiquei 3 meses, e eu fui de carro. Eu saí daqui de São Paulo, de carro, atravessei Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, e lá de Porto Velho eu peguei uma estrada que ia parar em Manaus, que é uma estrada que funcionava naquela época, que era um dos ramos da Transamazônica, né, feita pelo governo militar, que funcionava naquela época 4, 5, 6 meses por ano no máximo. Né? Depois disso ela ficava interditada pelas águas, pelas cheias. Né? E eu fui justamente na época de seca, né, assim, de estiagem, né, e atravessei aquela estrada. Gente, foi uma experiência assim, fantástica. Teve um momento que eu parei no meio da estrada, não passava ninguém nem nada, né, tinha um quiosque assim, do pessoal vendendo, uma família vendendo suco, alguma coisa assim. Né? Aí vamos parar aqui, vamos tomar um suco. Né? Estava eu e o fotógrafo. Aí, paramos, estamos conversando com o cara. O cara falou assim, eu sou mineiro, vim lá de Minas em 79, por aí, com o projeto de colonização do governo militar. Não, eu vim parar aqui. Só que eu levei 5 anos para descobrir que aqui não dava para plantar que nem em Minas. Arroz, feijão. Aqui tinha que plantar só árvore, só árvore. Então tinha que plantar cupuaçu, açaí, laranjas, né, coisas, mangueira, manga e tal. Depois de 5 anos ele descobriu, aí ele ficou contando a história dele lá, achei a história muito interessante, foi fazer uma entrevista com esse cara, né? Aí, só que não tinha energia, ele tinha uma geladeira a gás lá, que ele gelava, né, o suquinho dele lá, né? Mas eles não tinham energia, e eu precisava de energia não só para iluminá-lo, que era noite, né? E para a câmera. Aí eu falei assim, bom, o que eu vou fazer? Aí eu botei o carro atravessado no meio da pista, com os faróis ligados na cara dele, entendeu? E aí fiz a entrevista com ele, filmei a entrevista, né, com esse cara. 1 hora ali com o carro atravessado na rua. Ninguém buzinou, né? Ninguém buzinou. Não, ninguém. Aliás, 1 hora antes, eu cometi um acidente ecológico, né? Porque eu ia andando, e estava de dia ainda, quase escurecendo, 6 horas da tarde, e andando, eu olhei e falei, puta, tem um buraco no meio da rua, dirigindo, no meio da estrada. Aí andei assim para a esquerda, para desviar do buraco, o buraco andou. Eu falei, puta, o buraco andou, gente. Quando eu vi, já não dava para desviar de novo para o outro lado. Né? Era uma cobra dessa grossura assim, que pegava assim, meia pista da pista. Eu passei por cima dela, o carro fez. Coitadinha. Olhei para trás, ela nem sentiu, eu acho. Ela continuou saindo da estrada, andando. Foi, opa, tá bom, vamos embora. Mas eu sei que eu fiz esses 3 vezes lá, e depois lá em Manaus, deixei o carro lá, peguei um barco daqueles de passageiro, né? Barco nem a gente fala aqui, ônibus de linha, né? Peguei o barco de linha e comecei a subir o rio Amazonas para ir ver a exploração de madeira, como é que era. Né? E documentei tudo, tal, voltei, fiz um documentário, né, e fiz uma edição da revista deles sobre como era a exploração de madeira. Tinha muita coisa, tinha muito plantio, muito reflorestamento que essas indústrias tinham por lá e tal, né? Foi muito interessante, foi uma experiência muito marcante.
né? Mas isso foi Você tudo... viu o extrativismo lá? Um minutinho, Adriana. Você, tudo isso, essa grande reportagem que te marcou tanto, foi feita a serviço de algum jornal ou a serviço das empresas que queriam que você mostrasse? Não, a serviço das empresas, a serviço das empresas. E, quer dizer, você publicou isso em algum momento, essas coisas? Publiquei, fiz uma revista especial. Eu criei uma revista para o setor, né? E publiquei essa reportagem numa edição especial dessa revista. E fiz um documentário em vídeo sobre como era a exploração de madeira lá. Agora, assim, em termos de conteúdo, para dizer para vocês como é que eu lidei com essa questão, né, da ecológica, né, e com a questão do fato de as madeireiras serem as principais vilãs dessa história, né, eu fiz o seguinte, né, eu fiz um levantamento de todas as iniciativas dessas empresas que eram de exploração sustentável, né? E existiam diversos projetos, né? Desde porque eu fui subir o Rio Amazonas, desci de novo, depois eu voltei para Rondônia, atravessei Mato Grosso, subi lá para Sinop, que tinha muitas das indústrias lá também, né? Desses locais, eu entrava na mata, eu fazia sobrevoos, né? E depois eu subi pela Belém, Brasília, fui até Brasília, perto de Brasília, subi pela Belém, Brasília, até Belém, né? Nesse percurso, também tinha muitas indústrias de madeira, né? E aí eu fui cobrindo os projetos, né? O desmatamento, o que acontecia? O cenário ficou dividido em duas partes. A primeira era a exploração em floresta, a floresta oriental, a floresta de água, né? E a exploração na Amazônia Ocidental, que era a floresta de terra, ou ao contrário. Mas era a floresta de terra. O desmatamento nessas duas áreas eram muito diferentes. Na área de água, por exemplo, você via que os caras tiraram muitas toras, mas você não via desmatamento. Por quê? Porque eles iam lá e pegavam só as árvores adultas, né? E derrubavam essa árvore na seca, vinha o inverno, essas árvores flutuavam, aí eles tiravam as árvores do meio da floresta, pela flutuação até o rio, chegava lá, amarravam todas elas e desciam o rio até a indústria, que era na beira do rio lá para baixo, né? Tipo Manaus. Então, a floresta, ela sofria, na verdade, aí eu entrevistei institutos de pesquisa, entrevistei o INPE, né? Entrevistei um monte de especialistas nessa área e tal, né? Para eles explicarem por que a floresta estava lá. Porque o índice de desmatamento no estado do Amazonas, por exemplo, é baixo. Naquela época, ele era menos de 2%. Né? Mas se você pegasse o estado de Mato Grosso do Pará, que era uma Amazônia de terra, o desmatamento era enorme. Por quê? Porque ali estava entrando duas culturas diferentes, né? A cultura do gado e a cultura da soja. Então, essas duas culturas, elas entravam na frente, iam derrubando as árvores, né? As madeireiras, o que elas faziam? Elas faziam, o que vai fazer? Vai queimar? Não, dá tudo, né? E aí elas utilizavam os exemplares, né, que dessem aproveitamento, ou seja, os exemplares que tinham mais de 30, 40 centímetros de diâmetro. Né? Mas naquela época já tinha aquelas leis compensatórias, porque você entra na floresta, mas a lei obriga que você faça alguma benfeitoria para a população. Já tinha isso naquela época ou não? Não. O Sarney, quando ele entrou no governo, no lugar do Tancredo, ele lançou um programa chamado Nossa Natureza. Isso foi em 87, 88, entre 86 e 88, por aí. O programa Nossa Natureza. Foi aí que as leis, né, brasileiras de proteção da floresta começaram a fechar o cerco, né?
Então, o que aconteceu nessa época com o programa Nossa Natureza? Foram definidos, né, áreas, né, que eram mais, que estavam intocadas, que não poderiam ser tocadas, né, e foram definidas regras para a exploração da madeira, né? Por exemplo, algumas espécies, como a castanheira, a embuia, né, o mogno, várias espécies estavam proibidas de ser derrubadas, né? Não podia derrubar já, né? Não tinha a compensação, mas você tinha a possibilidade de desenvolver reflorestamento e exploração sustentável através de manejo sustentável, ou seja, ele entra na floresta e tira de forma seletiva, né, limpando o subbosque para poder permitir que as novas espécies cresçam, né? E daí, num determinado momento, ele para, isola aquela área novamente e passa para outra. Aquela área não pode ser mais mexida até ela se recompor, né? Então, isso já começou na década de 80, né? Os empresários começaram a fazer isso, começaram a receber incentivo, né? E começaram a ter uma espécie de compensação, né? Que era, por exemplo, se você tinha um projeto aprovado, os projetos... Ele criou, esse programa Nossa Natureza criou o IBAMA. Naquela época não existia o IBAMA, existia um outro órgão, que eu não me lembro o nome agora mais, né? Ele criou o IBAMA e o IBAMA editou as regras para você aprovar esse tipo de projeto, né? As grandes indústrias de madeira, de chapa de madeira, elas entraram nisso, porque era o negócio delas, elas tinham que investir, né? Mas o gado e a soja continuaram se matando, né? E continuam até hoje, né? E a gente está aí nessa briga até hoje. Agora, eu voltei a trabalhar com meio ambiente quando eu entrei na Envolverde em 86, ou em 2006. Né? Eu acho que, assim, a rigor, em 2006, de 2006 até 2011, né, foi a minha última fase no jornalismo mesmo. Né? Porque em 2011 eu entrei na Sabesp, né? Porque eu estava um período já muito grande sem registro profissional, né? Isso estava me prejudicando, né? Para a aposentadoria, né? Porque a gente trabalhando como freela, né, não consegue contribuir, sabe? Não tem jeito, é difícil demais, né? E se você contribuir, você contribui com pouco, né? E aí eu falei, bom, eu tenho aí 8, 10 anos que eu preciso me aposentar, eu vou prestar concurso aqui na Sabesp, vou ficar aqui até aposentar. E aí entrei na Sabesp. Eu vou pedir ao Fábio que tire o som de quem quer que esteja com o telefone tocando aí. Não é você, não, né? Era eu. Mas, desliga a porra do telefone, meu. Era o telefone fixo. Ele está Entendi. longe de mim, mas a Betinha já pegou e já desligou. Tá bom. Então, o que aconteceu? Eu entrei na Sabesp, um concurso de analista de comunicação, e fiquei lá até me aposentar, que foi agora em 2018, né? Em 2019. Trabalhou com a Malu? Trabalhou com a Malu? Malu? Eu trabalhei com uma Malu, Sami. Uma grande amiga, se formou comigo. Uma grande... Ela é lá da Sabesp. Ela estava lá na Superintendência de Comunicação? Estava ainda. Mas é porque a comunicação da Sabesp é bem descentralizada. Você sabe em que lugar que ela estava? Aqui Acho que na Superintendência mesmo, mas não tenho certeza. Vou perguntar, depois eu te falo. Nossa colega. Eu, na verdade, nunca trabalhei na Superintendência, né? Aliás, é uma coisa que eu disse para dizer para vocês, é uma sina minha, assim, meio que chegar num lugar e ser responsável por um projeto novo. Na Folha, eu fui responsável por um projeto novo, aí, quando eu entrei na Agência Estado, que foi em 90, foi em 90, eu fui também para um projeto novo, que era o início do projeto de New Media do Estadão. A tecnologia estava começando
despertar a atenção, né, do Estadão, né, no sentido de lançar produtos, né, com essas novas tecnologias. E aí como é que é o nome daquela menina? Ela trabalhava lá no Jornal da Tarde, eles estavam querendo gente para ir trabalhar lá para tocar esse projeto, que era um projeto de newspapers. Papers jornalísticos que eram transmitidos via fax. Tá? Então, começava de manhã cedo, 7 horas, o cara recebia um paper com o resumo do que tinha nos jornais. Era uma espécie de clipe. Era um serviço de clipping por fax. Mas não era um clipping exatamente, porque a gente reescrevia, assim, sabe, as principais notícias da Folha, do Estado, do jornal O Globo, Jornal do Brasil e Jornal da Tarde. Eram só esses. Né? Jornal do Brasil e o Globo no Rio e Folha, Estado e Jornal da Tarde em São Paulo. Então, não era um clipe que o cliente queria, sabe? Que você fizesse um clipe de tal tema para ele. Não. A gente pegava e fazia uma síntese do que foi a edição do Estadão de hoje. A manchete foi isso, entendeu? Na política foi isso, na economia foi aquilo. Então, a gente reproduzia exatamente, né, as editorias dos jornais. Né? Tá. Você ficou na Agência Estado, Celso? Aí eu fiquei na Agência Estado até 97. Foi 7 anos. Aí eu fiquei um tempo trabalhando nesse newspaper. Aí, 3 anos, 4 anos depois, abriram outros produtos eletrônicos, né? Broadcast, o telefone, o 900, que dava informações econômicas, e a URV, que mudava todo dia, e todo dia a pessoa precisava ficar sabendo quanto era a URV. E aí a sacada foi, vamos fazer um telefone que a gente grava lá qual é o URV do dia, entendeu? Então tá, o cara ligava 0900 tal, né? Aí ele ouvia a URV, a cotação do dólar, né? Aquele resumo das finanças, sabe, tradicional, clássico, né? Bolsas, né? Juros, investimentos, então a gente dava ali o cara, né? E aí alguma notícia, né? Por exemplo, a gente está lá de manhã, sabe? Estourou lá que o ministro da Economia fez tal coisa, né? A gente dava essa notícia no 900 também, né? Era narrado, era uma espécie de boletim de rádio, né? Então, o cara ligava, tinha uma interação, né? O cara, se ele queria notícias, ele clicava o 9, se ele queria indicadores financeiros, ele clicava outro número, sei lá, não me lembro qual que era, né? E quanto mais ele ficasse no telefone, mais ele ia pagando, né? Eles faturaram uma grana com esse serviço. Eu fui editor desse serviço, acho que uns 3 anos. Né? Ô, Celso, a gente está estourando o nosso tempo aqui. Vamos para a saideira? Vamos para a saideira, lá. Eu tenho uma pergunta difícil aqui. Você mencionou essa longa reportagem de 3 meses na Amazônia, que foi o que, afinal, te vinculou à área de cobertura ambiental, e depois você foi parar em Volverde, etc., né? Como é que é você trabalhar para um setor industrial? Qual é a diferença entre... Se você tivesse feito essa reportagem, se algum jornal brasileiro jamais lhe passasse pela cabeça investir durante 3 meses num repórter e num fotógrafo para cobrir esse problema, você acha que o resultado seria diferente? Boa pergunta. Você falou assim, uma pergunta difícil. Eu falei, coisa de jornalista, né? Gosta de fazer pergunta difícil, né? Eu, como não sou fonte, fiquei enrascado agora, né? Vai fazer media training. Na verdade, eu penso assim, Lê, e é por isso que eu defendo um conselho. Eu penso assim, se eu fosse fazer essa grande reportagem para a revista Veja, eu ia apenas estar ouvindo um outro patrão. É verdade. Na época,
3 meses antes, foi o que me inspirou, a Veja fez uma grande edição especial sobre a Amazônia. 3 meses antes, foi o que me inspirou a falar, olha, vamos fazer esse projeto aqui e tal, entendeu? E foi uma grande reportagem que teve vários problemas, sabe? Como, com certeza, você olharia a minha reportagem e falaria, ó, tem vários problemas aqui. Né? Por quê? Porque tanto eu quanto eles estavam seguindo uma orientação. Sabe? O que a gente pode fazer? Tinha um editorial por trás. O que a gente pode fazer? Porque você estava cuidando de uma imagem, né? Você estava cuidando de uma imagem de um setor econômico brasileiro naquele momento. Você tinha que vender uma imagem positiva. Você tinha um... Na verdade, se o setor agrário de criação de gado ou de soja me pedisse para fazer isso, eu não faria. Ah, tinha uma questão ética. Eu não faria. Eu fiz por quê? Porque eu percebi que essa área, embora eles estivessem sendo pintados como vilões da história, eles poderiam ser a solução. E aí, o que eu fiz na minha grande reportagem? Eu mostrei quais eram as soluções possíveis para a exploração sustentável da madeira. Entendi. E você acha que a reportagem que você mencionou da Veja não apontava essas soluções possíveis? Apontava um pouco. Mas ela estava muito mais comprometida com os interesses internacionais. Ah, bom. Então tinha uma linha bem diferente. Assim, tá? Agora, você me lembrou de uma grande reportagem que eu fiz, se um dia eu fosse entrevistada aqui me perguntasse os pingos da glória, Vamos voltar. Que eu parti para o Vale de Jequitinhonha, que é conhecido como o Vale da Miséria. E foi uma experiência inesquecível. Realmente, acho que foi a primeira vez que eu entrei em contato com a miséria mais miserente e horrorosa deste Brasil, entendeu? E voltei, escrevi a matéria, relatando tudo isso, uma boa matéria, ouso dizer. Foi subindo naquela hierarquia da Veja, bateu no Guzo, cujo apelido era o Mão Peluda, né? Ele tascou a mão em cima das obras e falou assim, a matéria tá uma bosta. Precisa ter uma coisa bonita aqui para abrir, não pode ser essa desgraceira. Então, uma matéria sobre o Vale da Miséria abriu com as joias da coroa britânica. Tivemos que pesquisar para descobrir alguma coisa que pusesse as pedras que eram encontradas naquela região no pescoço da Rainha Elizabeth. Aí valia a matéria, entendeu? Agora, Celso, a minha saideira, né? Você correu algum risco de vida durante esses 3 meses? Contrair uma doença, algum perigo na estrada, viveu alguma ameaça, alguma comida? Com uma observação que a Darlene Menconi fez aqui no chat. Você teve medo, Celso? Então, eu passei alguns momentos assim meio estranhos. Porque quando você pega aquele navio de linha que sobe o rio Amazonas, na verdade, para cima ele é Rio Solimões, lá para o lado da fronteira, você está no meio sem lei, né? A coisa é meio sem lei. Assim, né? Então, por exemplo, a gente chegou lá depois de navegar um dia inteiro, sei lá quanto tempo, nós chegamos à noite numa cidadezinha lá para cima, né? Que ficava na beira do rio, né? E aí nós descemos do navio que a gente estava e entramos na cidade. Chega, vamos pegar um hotelzinho aqui e tal. Bem na descida do cais, assim, tinha um hotelzinho, né? Aí nós falamos, vamos ficar aqui mesmo. Entramos e tal. Aí entramos, andamos por dentro do hotel, não tinha ninguém. Estava vazio, né? Aí, bom, o que vamos fazer e tal, né? Ficamos lá esperando e tal. Bom, não vai vir ninguém, né? Eu vou pegar um quarto desse aqui, vou botar minhas coisas aí e vou dormir aí. Aí entrei, botei as coisas num quarto e tal, o fotógrafo também, né? Aí falamos, o que vamos fazer? Vamos sair aí para dar uma volta na vila aí, para ver o que tem, né?
Aí nós pegamos uma ruela assim, fomos andando, chegamos lá no fim, tinha, acho que os dois risca-faca. Né? Meu, aquele forró, assim, aquela música alta e aquele povo bebendo e dançando, aquele negócio. E aí nós entramos ali, meu, e aí, olha, teve um momento que eu falei pro cara, ó, cara, vamos embora já, porque, pô, os caras estão tudo encarando a gente, né, e a coisa tá ficando feia aqui. Sei lá, os caras... Quem era o fotógrafo? Gabriel? Não, na verdade, o fotógrafo era um amigo meu, assim. Ele era recém-formado em fotografia e tal, né? Pegamos ele no sindicato ali e tal. Jonatas. Jonathan. Mas ele também saiu do jornalismo e nem sei onde está mais. Aí nós saímos e fomos embora. Né? E aí, pá, ainda os caras saíram da porta do negócio e viram a gente indo embora. Assim, e fomos lá pro hotel, entramos no hotel vazio, continuava vazio, dormimos, né? E aí levantamos no outro dia cedo, chegamos lá na portaria e tinha alguém lá, né? Para receber. Aí recebemos. Mas, assim, a gente foi muito bem protegido, eu acho, assim, sabe? Meu Deus. Não, inclusive o aparato que a gente chegava em cada empresa que tinha, né? Um suporte. Que era associada, tinha alguém esperando a gente, conhecia tudo, né? E que levava a gente de uma forma segura. Na estrada, naquela estradona que você viaja horas e horas sozinho, sem ver ninguém, às vezes dá um medinho, né? Mas teve um dia que nós tivemos que mudar a estrada, porque nós paramos num local e o cara falou assim, vocês estão indo para onde? Nós estamos indo para tal lugar. Eu disse, vocês vão passar aí pelo meio da aldeia indígena? Pô, problema lá, hein? Os caras vão depenar vocês tudo lá. Vocês cheios de equipamento aí, vocês vão perder tudo lá. Os índios vão cercar a estrada lá. Aí nós tivemos que mudar de estrada. Né? O fotógrafo pegou uma malária. Eita! Eu tive a sorte de não pegar malária. Mas ele pegou a malária quando a gente estava chegando ali em Tocantins, quando a gente estava em Tocantins, subindo para Belém, ele começou a ficar mal, e eu olhei e falei, puta, cara, você tá... Aliás, quando nós saímos de Mato Grosso, saímos de Cuiabá, entramos no estado de Goiás, né, ele começou a passar mal. Quando chegamos em Tocantins, ele estava muito mal, eu falei, e era um domingo, sabe? Aí saí procurando um lugar e tal, né, porque eu já tinha desconfiado que era malária, pelos sintomas, né? Aí eu fui direto num posto desses de malária que tem lá no norte, né? Porque lá, como a incidência é alta, eles têm os postos, né, de atendimento só para malária, né? Aí chegamos lá, estava fechado, tivemos que perguntar lá, tal, para ver se conseguia saber onde estava a pessoa que tomava conta, tal. Achamos, aí ela já imediatamente deu uma examinada assim e tal, e já deu a cloroquina. Na verdade, não é exatamente cloroquina, né? É chamada quinina. Quinino, era quinino. Era o quinino. Né? Aí ele começou a tomar, quando chegamos em Belém, ainda tinha suspeita, eu ainda estava com suspeita ainda de meningite, né? Aí fomos para o hospital, os caras fizeram o exame do líquido da espinha e tal, né? Não era meningite, e confirmaram o exame de sangue que era malária mesmo, né? E aí passou mais, sei lá o quê, uma semana e ele melhorou. Né? Celso, primeiro que você é um manancial de grandes histórias, a gente vai te convidar mais vezes, mas nós já estamos estourando o tempo aqui, entendeu? Vamos ter que encerrar, e foi ótimo. Antes de você encerrar, eu poderia fazer só uma palavrinha rapidinha, que é o seguinte, vocês me perguntaram dos ancestrais, e eu queria falar de uma pessoa especificamente que para mim foi muito importante no jornalismo. Perguntamos lá no começo. Foi o Aloysio Biondi. Aloysio Biondi. Aloysio Biondi, para mim, foi e é ainda hoje, né,
a grande lição de jornalismo que a gente pode ter, né? Eu trabalhei com o Aloysio Biondi na Folha. Quando eu entrei lá, ele era editor de economia da Folha, né? Eu trabalhei com ele na Folha, depois eu trabalhei com ele no DCI 2 vezes, né? Aliás, trabalhei no... que o DCI era dono também do Shopping News. Vocês lembram do Shopping News? O jornal que saía ao domingo, grosso, competia com o Estadão de domingo. Ele era editor desse jornal. Eu trabalhei um tempo fazendo reportagens lá, né, como freela. Depois ele me contratou para o DCI, né? Aí trabalhei com ele no DCI em 88, 87, 88, por aí, um pouco antes de eu ir para a Amazônia. E depois trabalhei com ele de novo, depois quando eu saí da Agência Estado. Que eu saí em 97, né, ele estava de novo, voltou para o DCI já né, quase falido, assim, combalido, sabe? E aí eu queria mudar de área, não queria mais ser jornalista. Falei para minha mulher que eu nunca mais ia trabalhar para esses caras. Eu ia morar embaixo da ponte, mas eu não ia trabalhar mais para eles, porque eu estava muito puto da vida, né? E aí o Aloysio me insistiu e tal, falou, não, vem para cá, você vai ser o meu braço direito e tal, né? Aí fui e trabalhei com ele mais um tempo, mas foi um pouco, acho que foi uns 7, 8 meses, o jornal realmente foi pro brejo. Mas ele foi uma das figuras, ou talvez a principal figura que me inspirou muito no jornalismo, né? Mestre. Foi o mestre, foi realmente o mestre. Tá o jornalismo de grande encerramento, grande saideira. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês todos aqui, inclusive a presença longínqua da Darlene, que não conseguiu entrar para valer, né, mas que teve mais ou menos presente, e agradecer o Fábio pela direção técnica e a Cecília pela direção geral, e agradecer a todo mundo que está aqui olhando e assistindo e que fez comentários e tal. Então, muito obrigada. E agora, corrijam-me se eu estiver errada, mas eu acho que só voltamos em 7 de janeiro. Tá certo, Fábio? Cecília? Então, boas festas para todos. Ah, a Aline voltou. Chegou? Gente, desculpa, eu fiquei ouvindo vocês, mas eu não consegui participar. Leda, dá tempo de eu fazer uma única pergunta para o Celso agora? Celso, diante de tudo que você contou, você é maravilhosa, você vai me deixar, porque eu estou com gostinho, porque é muita história. E eu queria saber, Celso, diante de todo esse monte de coisas que você contou, quando que é mais difícil ser jornalista? Agora ou nesses perrengues que você contou? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que agora é mais difícil. Eu acho que na nossa época a gente conseguiu condições de trabalho mais humanizadas, sabe? E o jornalismo também era uma atividade um pouco mais séria, eu acho, sabe? Eu acho que tem muito jornalismo não sério, né, que a gente tem que enfrentar, né? E o jornalismo sério que existe hoje é um mercado tão pequeno que abriga uma parcela muito pequena, né, dos profissionais. Então, eu acho que hoje fazer jornalismo como a gente gostaria, né, com idealismo e tal, né, está muito mais difícil. Está muito mais difícil, principalmente no aspecto da sobrevivência, sabe? Né? A gente trabalhava muito também. Teve épocas que eu trabalhei 10, 12 horas por dia, né? Mas a gente tinha condições salariais, né, melhores, né? Tinha, enfim, né, condições melhores, né? Eu acho que hoje está mais difícil, sabe? E mais complexo também, mais complexo. Isso daria um programa inteiro só sobre isso, né? Como mudou o jornalismo. Mas então, agora eu vou encerrar mesmo, gente. O nosso próximo encontro está marcado para 7 de janeiro. Espero que vocês voltem, que estão nos assistindo. E então desejo um feliz final de ano aí, boas festas para todo mundo.
e espero que sejam boas, mas sejam isoladas, que ninguém saia de casa para aglomerar por aí, tá? Então, um bom final de ano para todo mundo e nos vemos no dia 7 de janeiro novamente. Muito obrigada, gente. Falou, beijo.